A paz de Cristo, meus irmãos. Eu sou o pastor André Campos e esse é o canal Ensino Bíblico Cristão. Nesse canal, nós aumentamos o seu conhecimento através da graça e da misericórdia do Senhor Jesus em nossas vidas. Que você seja abençoado nesse canal. Desde já eu lhe peço uma coisa, que você venha curtir, se inscrever e ativar o sino das notificações. Por um motivo, nós temos vídeos novos todos os dias e queremos lhe dar um conhecimento excelente para a glória do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. A paz de Cristo. Salmo de número 34, verso 1, diz assim: Bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Esse salmo aqui nós começamos, o título dele é Provai que o Senhor é bom. A gente começa falando do Salmo 34, esse salmo é uma resposta de oração, Davi falando com o Senhor, e ele antecede a coroação de Davi. Tem um momento da história que Davi ele vai ter com o povo filisteu, e lá ele tenta se juntar a eles, mas vê que não é uma boa ideia. E aí ele se faz de amalucado, ele deixa escorrer saliva sobre a barba, e aí o rei Aques ele fala para ele: olha, eu já tenho muito doido aqui, então sai. E aí o tira ele de lá. Então ele se fingiu de amalucado na presença do rei. Aí aqui diz Abimeleque, mas é uma alusão a um rei filisteu, não que seja o rei Abimeleque. E aí aqui a gente vem dando continuidade aqui. O verso 19 é um verso que é tradicional. 34:19 diz: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Deus, ele, independente da aflição, da forma com que venhamos a estar angustiado e aflito, o salmista diz que o Senhor o livra de todas, porque realmente esse é o nosso Deus. E aí o Salmo 35, castigo dos adversários. Esse salmo aqui, Davi está pedindo proteção ao Senhor. Ele está falando com Deus porque ele está sendo acusado de quebrar aliança com Deus, de não estar mais servindo ao Senhor. E aí, esses que acusam ele vai e fala: contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que contra mim pelejam. Então Davi está pedindo aqui uma proteção, um auxílio ao Senhor, porque esse salmo não diz qual é a época que eles falaram isso sobre Davi, porém ele afirma isso, que eles estavam o acusando disso, e Davi faz um salmo para poder falar com o Senhor sobre castigo dos adversários. O 22 é assim: Tu, Senhor, os viste, não te cales, Senhor, não te ausentes de mim. Ou seja, ele apela para o Senhor para poder pesar a mão sobre eles, digamos assim, por conta de que Deus sabe de todas as coisas, está vendo que ele não está rompendo a aliança e está vendo como ele está sendo acusado. E aí nós vamos aqui para o 36. Esse 36 aqui, Davi ele medita sobre a pecaminosidade dos ímpios, da forma que os ímpios pecam. E o subtítulo dele é Malícia humana e benignidade divina. Faz um contraste aqui, Davi. Ele faz um contraste sobre pecado e a bondade de Deus. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Aí ele vem falar aqui que no coração do ímpio, ou seja, onde eles acreditavam que era o centro da emoção na época,
a voz da transgressão, se no centro da emoção, se é onde a pessoa pensa, onde a pessoa vê os desígnios para preencher a sua vida, se naquele lugar ali está cheio de transgressão, não há temor de Deus. É isso que Davi quer dizer aqui. Se onde a pessoa se apega, onde a pessoa mais dedica a sua vida, se ela onde ela está, onde ela mais se inclina seu coração para aquilo ali, se houver transgressão, não há Deus, porque Deus não habita no meio da transgressão. E aqui ele vem falar também, olha, no verso 12, para terminar esse salmo aqui: tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Aí ele fala da malícia, né, humana, do coração do ímpio, da transgressão, e ele fala da benignidade divina. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Ou seja, Senhor, os ímpios fazem isso. Não tire a mão, não deixe de pesar a mão sobre eles. E aqui ele completa dizendo: tombaram os obreiros da iniquidade. Davi está aqui fazendo uma oração ao Senhor, comparando a pecaminosidade dos ímpios com a benignidade de Deus. E no 37, que é um salmo bem conhecido: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Aqui ele vem falar que a felicidade dos perversos é temporária. Ainda que a gente, às vezes, olhe a vida da pessoa ímpia, a pessoa que está fazendo a transgressão, está fazendo as coisas ruins, e nos admiramos e vemos a nossa vida, às vezes passamos por situações adversas, e pensamos até assim: poxa, meu Deus, aquele homem, aquela mulher está fazendo tanta coisa ruim, e eu aqui, fazendo a tua vontade, estou passando por essa situação. Davi vem falar para a gente que é temporária a felicidade dos ímpios. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, porque é temporária a felicidade deles. Aí diz aqui: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Meus irmãos, aqui Davi está contrastando, sendo temporal e eterna, a felicidade dos ímpios. Ele fala de uma forma aqui muito interessante, porque se a gente for entender, dá um contraste realmente. Porque, infelizmente, os pensamentos eles passam por nossa cabeça e nós vemos mais ou menos dessa maneira quando a gente vê um ímpio prosperando. Porque a gente sabe que a prosperidade ela vem de Deus. Então, o ímpio ele não pode prosperar. O ímpio ele pode se enriquecer. Só que prosperar não, porque a prosperidade vem de Deus. Para a gente resumir esse assunto aqui. E aí, o verso de número 4 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu vejo o ímpio hoje fazendo uma coisa errada aqui, outra ali, e vejo ele se dando bem na vida. E aí, aqui o salmista fala: não olhe para ele não, agrada-te do Senhor. Se agrade em Deus, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Tem situações em nossas vidas que nós queremos muito, mas a gente, ao invés de a gente se agradar do Senhor, a gente vai buscar olhar aqueles que não estão em Deus. E a gente vai ficar triste. Poxa, lá o fulano, né? E eu aqui. Não, meu irmão, minha irmã. Agrada-te do Senhor. Ele satisfará os desejos do teu coração. É Ele quem satisfaz, Ele quem abençoa. O Senhor é dono de todas as coisas. Por que nós vamos nos entristecer olhando para a vida do outro? Olhe para a sua vida.
E fale com Deus. Deus, eu necessito disso, eu necessito daquilo. E acabou. E vai ser resolvido. Porque o Senhor, Ele abençoa o justo. Para a gente terminar, Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Não precisa dizer mais nada, não é verdade? Entrega o caminho ao Senhor, confia nele. E aí, duas coisas que a gente vai fazer: entregar o caminho e confiar. E ele fará o quê? Está aqui, ó. E o mais ele fará, ou seja, todas as coisas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.